Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Olha, eu vou fazer um bolo aqui, mais ou menos eu peguei a receita. Como eu não tenho fubá mimoso, eu vou bater esses flocos de milho aqui no liquidificador, entendeu? Vou deixar ele bem fininho e o resto da receita é um bolo de milho. Bolo de milho, a medida que eu vou pegar é essa caneca, eu vou medir por ela, o fubá, no caso, seria esses flocos de milho. Eu vou transformar eles em fubá. Aqui tá os ovos, aqui tá o leite, aqui tá o óleo, fermento, farinha, caso eu precise de um pouquinho, porque na receita não vai farinha. Vai o milho, que tá aqui, certo? Milho a vaca, eu vou tirar a água, tem bastante milho, viu? O bolo, ele fica bem fininho assim a massa, não fica muito grossa, entendeu? E ele leva 1h10 no forno. Eu não vou gravar passo a passo, pelo fato de não ter muita memória aqui. Então, eu tô mostrando os ingredientes. No caso, se fosse latinha, seria uma lata, que vai ser medido aqui na caneca, uma lata de fubá mimoso, 3 ovos, a mesma medida de leite, meio copinho de óleo ou margarina, fermento, seria esses ingredientes. Como eu não tenho, eu vou bater esses farelos aqui de milho para transformar eles em fubá, tudo bem? Então, vamos ao bolo, vamos ver o que vai acontecer. Faz dias que eu tô para fazer esse bolo de milho, eu tô até bichada. Flocos de milho, Esse aqui é para fazer, na verdade é para fazer farofa, né? Mas como o meu fubá já estava vencido, eu joguei fora, né? Olha, eu tô transformando os flocos de milho em fubá. Já bati uma parte, achei que era pouco, coloquei mais um pouquinho de flocos de milho, que esse vai ser transformado em fubá fininho, para mim colocar os outros ingredientes, tudo bem? É uma experiência, pessoal, porque na verdade teria que ser o fubá mimoso. Como tá vencido, eu vou jogar fora. Tá até aqui do lado. O fubá já venceu, entendeu? Vou jogar fora, não dá, não tem condições de fazer nada. Já venceu já há um tempo, tava guardado. Então esse aqui seria o fubá mimoso, mas como já tá vencido, então eu vou bater esses flocos para transformar eles em farelo bem fininho. Ele já está aqui, tá vendo? Tá bem fininho já, ó. É o único jeito que eu achei para fazer esse bolo. Já faz dias que eu tô para fazer. Fui ao mercado e não percebi que não tinha o bendito do fubá. Olha, aqui eu já coloquei o meio copo de óleo, os 3 ovos e o saquinho de milho a vácuo. Peneirei, tirei a água, dei uma lavadinha no milho, né? Dei uma escolhida. Agora, essa receita tanto faz o fubá mimoso, como polvilho, como farinha de trigo. Eu optei para essa farinha que eu bati no liquidificador, que são os flocos de milho, né, como eu falei. E vou pôr um pouquinho de farinha de trigo, que é para completar, que ainda ficou um pouquinho. Esse bolo, na verdade, eu tô fazendo uma experiência. A vontade é tanta de comer um bolinho de milho, que eu mudei um pouquinho a receita, tudo bem? Ó, aqui só tá os líquidos, na verdade, e os grãos de milho, entendeu? Foi o óleo, os 3 ovos e o saquinho de milho, como eu mostrei antes pra vocês. Mas na receita é uma latinha de milho que vai, e as medidas vão todas na latinha de milho. O açúcar, o leite. Coloquei o leite, os ovos, o óleo e o milho. Na verdade, está triturando o milho, certo? Aqui já está a farinha de fubá, que eu transformei os flocos em farinha de fubá. E se precisar, eu vou colocar um pouquinho só de farinha de trigo. Só para dar uma consistência melhor, que esse bolo ele fica muito líquido. Ele fica muito líquido. Agora eu vou colocar tudo numa travessa, vou colocar o fubá, o fermento, um pouquinho de farinha de trigo, se precisar,
e já vou colocar no forno. A medida do açúcar é a mesma da latinha de milho ou dessa caneca no caso, certo? Pronto, já coloquei o açúcar, o leite, os ovos, o óleo e o milho. Você tem que bater no mínimo uns 5 minutos, então vou tornar a bater, depois eu já volto, já coloquei o forninho para esquentar. Pode ser uma forma redonda de aproximadamente uns 20 centímetros. Eu tenho as formas, eu vou colocar numa forma grande, porque ele demora um pouquinho para poder assar, porque é muito líquido, né? Já batemos os nossos ingredientes e já está bem líquido, pessoal. Já vou colocar aqui nessa travessa, certo? Pra gente colocar o fubá, eu me atrapalho sempre, o fubá. Um pouquinho de farinha de milho, pelo fato de ser pouco fubá que eu bati. Já untei a nossa forma, ó. Coloquei um pouquinho de fubá, desse mesmo que eu bati, e um pouquinho de açúcar, certo? Nosso forninho já está ligado, então vamos ao procedimento. Pretei a caneca com 3 colheres cheias de farinha de trigo misturado com o nosso fubá. E aqui é uma colher bem cheia de fermento. Aqui é o nosso líquido que já está batido e bem batido por sinal. Agora vou colocar aqui, junto com esse restinho de açúcar aqui que eu untei a nossa forma. E já vou colocar no forno. Tudo bem, pessoal? Prontinho, ó. Os nossos ingredientes secos estão aqui, ó. Certo? Aqui é a nossa forma montada. O ovo a gente já vai dispensar. O ovo, o leite, já vamos colocar o líquido para se transformar numa massa bem líquida para a gente levar ao forno. O forno já está aquecido a 170 graus. Que delícia de massa, ela tá bem consistente, porque eu não coloquei ainda todo o líquido aqui do liquidificador, entendeu? Que eu liquidifiquei. Agora eu vou colocando aos poucos, vou misturando, e assim que tiver no ponto eu já vou colocar para assar. Aí já vou servir o café da manhã do Miguel com esse bolo delicioso. Nossa massa já está misturada e triturada os milhos, os grãos de milho. Gente, vocês procuram usar uma medida, tá? Eu, como não tinha latinha de milho, como eu mostrei, o meu era de pacotinho, eu usei essa medida, essa caneca, tá bom? Olha, o açúcar tá no ponto, eu experimentei. Então, vocês usam uma medida só, de 250 ml, 200 ml. Procura usar a medida da latinha. Como eu não tinha milho em lata, eu usei ele de pacotinho a vácuo, como eu mostrei para vocês agora. A forma já está untada, o liquidificador já está lavado e já vamos colocar na forma e colocar para assar. A pessoa que me deu essa receita falou que leva 1 hora e 10 por aí para esse líquido se transformar em massa mesma sólida, que é o nosso bolo de milho. Então, eu já vou colocar, o forninho já está quente, já vou colocar aqui na minha forminha velha de guerra. Essa forma é aquela que você faz o bolo em cima da boca do fogão. Essa forma eu já tenho ela, acho que há mais de 30 anos, viu? Essa aqui você não precisa usar forno, você coloca ela na boca do fogão. Mas como tá pedindo forno, eu vou colocar no forninho, tudo bem? O nosso bolo já está na forma. Agora é só colocar no forno. Realmente ele fica bem líquido mesmo, viu? Mas é assim a receita, né? Não é uma receita que tem uma massa muito sólida, muito dura, não. Ele vai endurecendo conforme ele vai assando dentro do forno. É como eu falei para vocês, leva de 1 hora e 10, por aí. Depende do teu forninho, né? O meu, como é um forninho que ele assa rápido, mas eu não sei se vai dar para mim trazer o fim do vídeo, pessoal. Mas a receita tá aí. Vocês viram que eu mudei um pouquinho pelo fato de eu não ter o fubá mimoso. Mas ficou jóia, ficou legal, ficou muito bom os flocos de milho triturado no liquidificador. Às vezes acontece, né? Faz dias que eu tô para fazer esse bolo, mas eu não me liguei que o fubá já estava vencido e já fazia tempo, hein?
Estava guardado aí no armário já fazia tempo. Como eu vi esses dias que eu fui guardar algumas compras, eu não me liguei que já estava vencido. Mas tudo bem, né? O importante é que deu certo, a medida do açúcar ficou em cima. Por isso que eu torno a falar para vocês. Peguem a medida da latinha do milho em conserva, entendeu? Coa ele, tira aquela água, joga fora. Bate ele no liquidificador com 3 ovos, a medida de leite e a medida de açúcar da latinha. E meia latinha de óleo. Se você quiser usar margarina, vai umas 3 colheres de margarina. Eu preferi fazer com óleo, entendeu? Então, a nossa receita tá aqui, ó. Facinho, facinho, facinho. Não tem segredo. Vocês viram que eu fui falando passo a passo para vocês. Pessoal, ó o nosso bolo, ó. Douradinho, douradinho. O bolo que eu dei uma mudada na receita, mas parece que ficou bom. Fiz um cafezinho preto delicioso aqui. Pra gente tomar o nosso café, na verdade, da tarde, né? Porque eu deixei ele descansar bem mesmo. Então, fiz o cafezinho agora. E vou degustar e levar para o Miguel também o nosso bolinho. Ali tá nossas frutinhas que eu mostrei de manhã no café. Daqui a pouco eu vou levar umas para ele também. Vamos ver o bolo, como é que ele ficou? O bolo ficou tão macio que ele quebrou. Olha aqui, ó. Que show, né? Uma massa macia deliciosa. Olha aqui o nosso bolo. Aqui o nosso cafezinho da tarde, acabei de passar e vou degustar ele agora, pessoal. Olha que macio. Gente, faça, que delícia. Ou com fubá ou com flocos de milho, faça que ele ficou delicioso, pessoal. Muito bom. Que delícia. Eu tô aqui me guiando. Olha que show. Douradinho, ó. Nossa, e o gosto do milho, nossa, assim tá bem mesmo. Parece milho natural mesmo. E olha que era milho a vácuo, hein? Que delícia, pessoal. A receita já vai lá pro canal. Virinha, no YouTube. Tchau, pessoal. Um beijo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!